Imagine receber um dom terrível no nascimento do seu filho. Uma escolha. Uma vida longa, pacífica e completamente esquecida. Ou uma vida curta, brutal, mas que ecoaria pela eternidade. Essa não é apenas a história da Guerra de Troia, a maior guerra que o mundo já viu. É a história de Aquiles, o homem que nasceu com essa maldição. Um homem que era quase um deus, mas cuja única fraqueza não estava em seu calcanhar, estava em seu coração. Fique comigo, pois vou te contar o que realmente aconteceu naqueles 10 anos de cerco, e como a fúria de um único homem foi mais devastadora que um exército de 1000 navios. Toda grande história de guerra precisa de uma causa nobre, uma fachada para a ganância e o orgulho. A nossa começa com um pomo de ouro lançado em um casamento divino, inscrito para a mais bela. 3 deusas o reivindicaram, e um jovem príncipe troiano, Paris, foi escolhido como juiz. Ele não escolheu o poder, nem a sabedoria. Ele escolheu o amor, ou melhor, a luxúria. Afrodite lhe prometeu a mulher mais bela do mundo, Helena, rainha de Esparta. O fato de ela já ser casada com o rei Menelau foi apenas um detalhe inconveniente. O rapto de Helena foi a faísca, mas o verdadeiro combustível era o orgulho ferido de um rei e a ambição de seu irmão, Agamenon, que viu a chance de unir toda a Grécia para saquear as muralhas inexpugnáveis de Troia. E para quebrar essas muralhas, ele precisava de uma arma humana. Ele precisava de Aquiles. Nos primeiros 9 anos da guerra, o nome de Aquiles era sinônimo de terror. Onde ele e seus mirmidões lutavam, a maré da batalha virava. Ele era a personificação da glória, rápido, letal, invencível. Mas Aquiles não lutava por Agamenon nem pela Grécia. Ele lutava por si mesmo, pela sua própria imortalidade através dos feitos. E foi esse orgulho que Agamenon, em sua arrogância, decidiu desafiar. Após uma disputa, o rei, para afirmar seu poder, tomou de Aquiles seu prêmio de guerra mais precioso, a escrava Briseis. Não se tratava da mulher, tratava-se da honra. O insulto público foi tão profundo, tão violento, que Aquiles fincou sua espada na areia e fez um juramento. Ele não lutaria mais. Ele e seus homens se sentariam em suas tendas e assistiriam Troia dizimar o exército grego. E ele rezou para que isso acontecesse. E os deuses ouviram sua prece. Sem Aquiles, os gregos eram presas fáceis para o maior herói de Troia, Heitor, príncipe, pai, marido e o protetor de sua cidade. Heitor avançava como um fogo consumidor, empurrando os gregos de volta para seus navios. O desespero era palpável. Foi então que Patroclo, o homem que cresceu com Aquiles, que era mais que um irmão para ele, não suportou mais. Ele implorou a Aquiles: "Se você não vai lutar, deixe-me lutar. Deixe-me usar sua armadura. A simples visão dela fará os troianos recuarem." Aquiles, relutante, cedeu, mas com uma condição: afaste-os dos navios, mas não avance até as muralhas de Troia. Mas a glória é uma droga inebriante. Patroclo, embriagado pelo sucesso inicial, esqueceu o aviso. Ele avançou demais, e lá, perto das muralhas, seu destino o encontrou. Heitor, pensando enfrentar o próprio Aquiles, o atingiu com sua lança. O silêncio que caiu sobre o campo de batalha, quando a armadura foi retirada e o rosto de Patroclo foi revelado, foi ensurdecedor. Quando a notícia chegou a Aquiles, o herói morreu. E em seu lugar, nasceu um monstro forjado pelo luto e pela vingança. A fúria que ele sentia não era humana, era divina, absoluta. Sua mãe, Tétis, emergiu do mar e lhe trouxe uma nova armadura, forjada pelo próprio deus ferreiro, Hefesto. Não era mais uma armadura para a glória, era uma mortalha. Aquiles voltou à guerra, mas não era mais um soldado. Ele era a própria morte. Ele não matava, ele aniquilava. O rio Escamandro ficou vermelho com o sangue dos troianos que ele chacinou, tantos que o próprio deus do rio se ergueu para lutar contra ele.
Mas Aquiles só tinha um nome em sua mente: Heitor. Heitor, o protetor, sabia que não havia esperança, mas a honra exigia que ele enfrentasse seu destino. O duelo dos dois maiores heróis de sua geração não foi longo. O Aquiles que enfrentou Heitor não tinha honra, apenas fúria. Ele o matou, mas isso não foi suficiente. O luto não foi aplacado. Em um ato de selvageria que chocou deuses e homens, Aquiles amarrou o corpo de Heitor em sua biga e o arrastou ao redor das muralhas de Troia por 12 dias, na frente de sua família em luto, deixando seu corpo para os cães e abutres. Aquele que lutava pela glória eterna agora cometia o ato mais desonroso imaginável. E então o impensável aconteceu. No meio da noite, o velho rei de Troia, Príamo, guiado pelos deuses, entrou sozinho no acampamento grego e se ajoelhou diante de Aquiles. Ele não veio pedir vingança, ele veio pedir o corpo de seu filho. Lembre-se de seu próprio pai, disse o velho rei, e tenha piedade de mim. E ali, olhando para aquele pai em luto, Aquiles viu não o rei inimigo, mas um reflexo de sua própria dor e de seu próprio pai, que logo estaria de luto por ele. Pela primeira vez, o monstro recuou e o homem retornou. Os dois inimigos mortais choraram juntos. Um pelo filho que perdeu, o outro pelo amigo que perdeu e pela própria vida que estava prestes a perder. Aquiles devolveu o corpo de Heitor. A guerra terminou não com honra, mas com um truque: o cavalo de madeira. Troia caiu em fogo e sangue, e no meio do caos, Aquiles finalmente cumpriu seu destino. Uma flecha, atirada pelo covarde Paris, mas guiada por Apolo, o encontrou, atingiu seu calcanhar. A profecia se cumpriu. Ele teve sua vida curta e sua glória eterna. Mas o que é a glória? O nome de Aquiles vive para sempre, mas a história que contamos não é de um herói impecável. É a história de como o orgulho pode nos afastar de nosso propósito, de como o luto pode nos transformar em monstros, e de como, mesmo no coração do maior guerreiro, um vislumbre de humanidade pode oferecer redenção. A guerra de Troia não foi vencida pela força, mas pela astúcia. E a imortalidade de Aquiles não está em suas vitórias, mas na terrível lição que sua fúria nos ensinou. Qual é a guerra que você está lutando hoje, movida pelo orgulho? Já sentiu uma fúria tão grande que quase te consumiu? Se essa história te fez refletir sobre a natureza da glória e da raiva, é porque a lenda de Aquiles precisava chegar até você. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de olhar para as verdades sombrias que os mitos escondem.